Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Eu quero acolher você que chegou até o nosso canal, até o nosso retiro quaresmal, através de um convite. Talvez você recebeu de alguém um link do nosso canal, um link do nosso retiro quaresmal, ou talvez você estivesse navegando nas redes sociais e por providência divina, você chegou até o nosso canal, até o nosso retiro quaresmal. Eu quero acolher você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui eu quero fazer uma convocação. Você que nos acompanha, mas ainda não faz parte do nosso canal, para um minuto que você está fazendo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu joinha, para que este retiro possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro do Êxodo, capítulo 2, versículos do 23 ao 25. E a direção para a meditação de hoje é: Deus ouve o seu povo e honra as suas promessas. Eu vou repetir para que isso fique gravado no seu coração. Deus ouve o seu povo e honra as suas promessas. Amém? Êxodo capítulo 2, versículos do 23 ao 25. Os israelitas que gemiam ainda sob o peso da servidão clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, olha que belo a meditação de hoje. Olha que lindo essa revelação de Deus para você e para mim no dia de hoje. Do fundo da servidão, do fundo de sua escravidão, o seu clamor subiu até Deus. Olha que belo isso, gente. Isso é uma resposta para a nossa vida, para a nossa realidade, para as nossas situações, porque nós temos a infeliz mania de achar que Deus não ouve a nossa oração. Aquele povo estava debaixo de uma escravidão, estava debaixo de um jugo, aquele povo estava debaixo de uma opressão, não somente física, mas também espiritual. Antes de nós meditarmos, mergulharmos, aprofundarmos nessa realidade, eu vou ler para você o Salmo 38, em algumas traduções é o Salmo 39, versículo 7 seguinte, que diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor, ouve o meu grito, que teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Ainda no Salmo 29 ou 30, dependendo da tradução bíblica: quão misericordioso é o Senhor, Deus ouviu, Deus lembrou-se, Deus viu, Deus se fez conhecer. Olha que interessante isso, que belo. Saboreie o quanto é belo e forte o texto repetindo Deus, 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 Deus. Ou seja, Deus ouviu, Deus não esqueceu, Deus se lembrou, Deus providente, Deus é misericordioso, Deus compassivo, um Deus que caminha. Olha quanto Deus aparece diante das nossas realidades. É interessante nós lembrarmos que aquele que é presente, aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que é fiel para cumprir as suas promessas, aquele que nos guarda, o guarda de Israel, não dorme, aquele que não dorme, aquele que não descansa, que cuida de nós, ele ouve as nossas orações, mesmo diante dos nossos sofrimentos. E por que eu digo isso? Esse texto de hoje ele vem gritar ao nosso coração. Eu vou repetir de novo. Do fundo de sua escravidão, clamaram ao Senhor, e seu clamor chegou até Deus. Gente, de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Isso é forte demais para nós. Por quê? Quando nós falamos de escravidão na Bíblia, não é somente uma escravidão física, um aprisionamento, um jugo, uma submissão, não, mas é uma escravidão emocional, é uma escravidão psicológica, é uma escravidão espiritual. Quantos de nós vivemos esse tipo de escravidão? Quantas vezes nós começamos a orar por uma causa e aquilo não acontece, não vai acontecendo do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, não se realiza do jeito que nós gostaríamos que fosse, e nós vamos
formando em nós uma escravidão emocional, psicológica, nós vamos nos decepcionando, nós vamos nos frustrando, nós vamos nos desanimando, e isso vai causando em nós uma escravidão tremenda, um aprisionamento espiritual, a ponto do inimigo colocar espiritualmente uma mordaça na nossa boca, que impede que a nossa boca cante as maravilhas do Senhor, que a nossa boca libere uma oração até Deus. Por quê? Porque nós estamos aprisionados, nós estamos oprimidos, nós estamos escravizados, não somente fisicamente, em relacionamentos, em ambientes de trabalho, em situações que nós vivemos, mas também nos tornamos escravos espiritualmente. E é interessante esse contexto que, mesmo diante de sua escravidão, mesmo diante da opressão que aquele povo de Israel passava, mesmo diante da humilhação que aquele povo de Israel vivia, eles levantaram um clamor, levantaram uma oração, e o seu clamor e a sua oração chegaram até Deus. E Deus ouviu a oração, a súplica do seu povo que sofria. E nós muitas vezes, no nosso sofrimento, nós liberamos oração de murmúria. Muitas vezes no sofrimento a nossa oração é um canto de louvor ao demônio, porque nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar. Nós vamos ver mais para frente nesse sentido quaresmal, muitas vezes o nosso comportamento é como aquele povo que Deus tirou da escravidão, se manifestou como Deus na vida deles, como Senhor e Salvador e Libertador na vida deles, manifestou milagres, prodígios, mas porque o dia amanheceu muito quente, por que Deus não manda chover? Começou a chover demais, por que Deus não faz sair um sol? Começou a dar um pouco de sede, começou a dar sede, por que Deus não manda água? Para que tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer no deserto de sede? Deus está vendo que a gente está com fome, por que não providencia alimento, sabendo que o seu povo está com fome? Para que tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer no deserto de fome? Seria melhor se nós estivéssemos no Egito, porque estamos até com saudade das cebolas do faraó. Muitas vezes essa é a nossa oração, filho e filha. Muitas vezes a nossa oração é um louvor ao inimigo. Muitas vezes a nossa oração é um canto de louvor ao demônio. Por quê? Porque nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar, nós começamos a maldizer a Deus, porque eu estou nessa situação, mas por que eu estou passando por isso, se eu rezo o rosário todo dia? Por que eu estou passando por isso, se eu vou na missa todo domingo? Por que eu estou passando por isso, se eu rezo o ofício de Nossa Senhora, se eu faço a ladainha não sei de quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu fui diagnosticado com essa doença, com essa sentença de morte? Por que meu pai, minha mãe, meu filho foi diagnosticado com Covid, sendo que eu leio a Bíblia todo dia, eu faço a Lexio Divina todo dia, eu tenho comunhão diária? Por quê? Por quê? Por quê? E nós não nos perguntamos para quê. E diante da nossa escravidão, diante do nosso sofrimento, nós muitas vezes não conseguimos enxergar o tipo de oração que sai da nossa boca. E diante daquilo que nós acabamos de ler, nós precisamos entender, meu irmão, Deus te ouve. Maurício, será Deus te ouve? Diante daquilo que nós acabamos de ler, diante daquela verdade de que Deus ouviu o seu povo, ouviu o clamor de um povo escravizado, Deus ouviu, Deus viu, Deus lembrou, e o mais belo, Deus reconheceu a cada um deles. Meu irmão, Deus reconhece você. A sua oração, ela chega até Deus. A sua oração, se ela for sincera, se ela for humilde e verdadeira, ela toca, ela dobra o coração de Deus. Já nos ensinava São Padre Pio que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Muitas vezes nós não abrimos a porta, a fonte de todas as graças, que é o coração de Deus, porque muitas vezes nós não oramos, e muitas vezes a nossa oração não passa nem das nuvens, muitas vezes não chega nem no teto da nossa casa, o que dirá ao coração de Deus. E diante do que nós acabamos de ler, nós devemos ter essa certeza: Deus ouve a nossa oração. Nós nunca podemos esquecer que a oração, já se perguntou por que Deus não ouve oração? Você sabia que tem um tipo de oração que não é ouvida? Você sabia disso? Alguém já te falou? Não. Sabe qual é a oração que não é ouvida? É a oração que não é feita. Esse tipo de oração não chega no coração de Deus. A oração que não é feita, ela também não é ouvida. Meu irmão, nós temos que ter essa confiança de que Deus não nos abandona, mesmo no sofrimento, mesmo na tribulação,
mesmo na miséria, quando nós oramos, o nosso clamor chega até Deus. O nosso clamor, a nossa oração alcança o coração de Deus. O nosso clamor de oração sobe ao Senhor, que não é indiferente à nossa dor, porque nós temos essa infeliz mania de pensar: por que Deus ouviu aquela irmã e não me ouviu? Se eu vou para a igreja com um irmão, nós estamos indo à igreja buscando a Deus e nós estamos orando pelo mesmo propósito. Qual? Uma porta de trabalho, abertura de emprego, conseguir um trabalho, emprego, para ter a nossa condição financeira, né, e a nossa dignidade de acordo com os nossos compromissos civis. Só que daí eu vou com meu irmão na igreja, a gente vai junto, a gente volta junto, a gente reza junto, aquele irmão consegue a graça do emprego e eu não. O que eu faço? Fico revoltado com Deus, paro de orar e começo a buscar outros caminhos para alcançar a graça que eu preciso. É aí que está o perigo, né? Então, meu irmão, nós não podemos cair nessa mentira de Satanás em achar que Deus não ouve a nossa oração, porque, como diz o texto, eles clamaram ao Senhor Deus, Deus ouviu e Deus viu e Deus lembrou-se. Deus vê aquilo que você está passando. Eu não sei qual a sua realidade, eu não sei qual a sua situação, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus, Ele sabe o que você está passando, né? E o convite aqui é: não pare de orar, não pare de bater na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, aí como é que a gente abre a porta? Na oração, é na insistência. É na insistência, é ser insistente na oração, é ser combatente na oração, é ser perseverante na oração, mesmo diante das palavras contrárias, mesmo diante das realidades à nossa volta, que muitas vezes tentam nos convencer de que é inútil orar, de que é inútil persistir, de que é inútil buscar a presença de Deus, porque aquela causa já é falida, aquela situação já está perdida, não vale mais a pena orar por aquilo, ora por outra coisa, isso aqui se joga de lado. É mentira de Satanás. Continue na oração, porque Deus ouve a sua oração. Meu irmão, você é importante para Deus, né? A sua oração, ela é tão importante que Deus, Ele ouve a sua oração, Ele olha para você, Ele olha para a sua realidade, Ele reconhece você, porque você é filho, você é filha amada de Deus. Por isso, não cesse de orar, não cesse de pedir. É interessante que quando nós pegamos o texto que nós meditamos agora, nós vemos que o Senhor observou a aflição do seu povo reduzido à escravidão. O que você está reduzido hoje? Ao pecado? A um vício? Né? Qual a sua realidade hoje, meu irmão? Você está reduzido ao quê? O que tem prostrado você? O que tem desanimado você? O que tem feito você cair? Qual a sua realidade? Dentro da sua realidade, é interessante que na meditação de hoje, Deus coloca muito forte no meu coração e me faz lembrar da passagem do filho pródigo, né? Aquele filho que tinha tudo, pediu a sua herança e foi curtir a vida doidado, se afundou no pecado, na imundície, na pornografia, né? Na vida sexual desenfreada, desordenada, a chegar ao ponto de um homem, filho de um rei que tinha um banquete, que comia na mesa de um rei, comia um banquete maravilhoso, chegou a um ponto tão fundo na sua vida que ele mendigava lavagem de porcos, ou seja, resto de comida, resto de tudo, porque porco, lógico, hoje tem ração para porco, tem toda a alimentação, né, preparada para o porco, mas lavagem, eu não sei se você já viu, se você já foi em algum sítio, eu já tive porco, eu já criei porco, e lavagem é o resto de tudo, é casca de banana, casca de laranja, é resto não sei de quê. Por isso que fala lavagem, é um resto, né? É o resto que não presta, aquilo que você não come, você vai juntando e se torna uma lavagem. E aquilo se torna alimento para porco, né? E muitas vezes nós deixamos de experimentar os banquetes que Deus tem para nós, para viver como aquele filho pródigo, para comer lavagem de porco, comer resto que é dado para porcos. E por que eu digo isso? Porque aquele jovem, quando chegou no fundo do poço, ele tomou consciência, diz o Evangelho, né, que ele caiu em si, se levantou e voltou para a casa do Pai. Lembra que nós meditamos ontem esse caminho que nós somos convocados a trilhar da conversão, do retomar o caminho, de voltar aonde nós paramos e recomeçar. Por quê? Porque o recomeçar é uma graça de Deus. Talvez você se pergunte: mas faz tanto tempo que eu não oro, como é que eu faço? Volte a orar.
Volte a ter uma vida de oração, busca a presença de Deus, busca insistir naquilo que você precisa, naquilo que você necessita, a buscar e alcançar aquilo que Deus tem para você. Deus não é indiferente, como nós vimos no Salmo. Se eu me assento, se eu me levanto, se eu vou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ali o Senhor em tudo me vê, em tudo o Senhor sabe. Deus não é indiferente a você. Não importa a situação que você esteja, a realidade que você esteja, Deus ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor. Assim como o Senhor ouviu, observou a aflição do seu povo, reduzida à escravidão, Deus também ouve os nossos clamores. Deus se conta dos nossos sofrimentos, né? Assim como Deus se deu conta do sofrimento daquele povo e os libertou, Deus também fará questão de libertar você da escravidão que você se encontra, a libertar você da opressão na qual você está vivendo. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 2616, diz assim: a oração a Jesus é ouvida por Ele, já durante seu ministério, por meio dos sinais que antecipam o poder de sua morte e ressurreição. Jesus ouve a oração de fé. Grava essa palavra, oração de fé. Orar com fé. Expressão em palavras. Por exemplo, o catecismo começa a dar alguns exemplos de alguns tipos de oração, né, que Deus ouve, porque a gente acha que oração é só falar, né? Eu falo e Deus me ouve. E eu queria que você prestasse atenção naquilo que o catecismo está nos ensinando hoje, porque o catecismo está nos dando um caminho de oração, vias, né, ramificações da oração que nós podemos exercer na nossa relação e intimidade com Deus. Jesus ouve a oração de fé, expressa em palavras, exemplo, o leproso, Jairo, a cananeia e o bom ladrão. Ou a oração em silêncio, os carregadores do paralítico. Lembra aquela passagem que aqueles amigos daquele homem paralítico sobem no teto de uma casa e pelo teto da casa colocam o paralítico bem na presença, na frente de Jesus, para que Jesus o curasse? Detalhe, o Evangelho diz que eles não fala que eles disseram nada, eles estavam em silêncio, eles somente carregaram. Isso também é uma oração, sabia? A oração do silêncio, né? Assim como os carregadores do paralítico, aquela mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, ela não falou nada, ela somente tocou em silêncio na orla do manto de nosso Senhor Jesus Cristo. As lágrimas e o perfume da mulher pecadora que chora, né? Então nós vemos aí várias formas de oração. Nós vemos a oração através das lágrimas, nós vemos a oração através do silêncio, nós vemos a oração através das palavras, nós vemos também oração como o lema de São Bento, ora et labora, ou seja, o trabalho também é uma oração. Quando você trabalha para fazer as coisas do jeito que Deus quer, quando você trabalha para viver aquilo que Deus quer para você, isso também é uma forma de oração, né? O pedido insistente dos cegos, filho de Davi, tem compaixão de nós, ou filho de Davi, tem compaixão de mim, foi retomado na tradição da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador, né? Quer na cura das enfermidades, quer na remissão dos pecados, Jesus responde sempre à oração que implora com fé. Vai em paz, tua fé te salvou. Olha que belo isso. A nossa oração, ela tem um poder de atrair sobre nós cura, libertação e restauração. Olha que belo isso, né? E a maioria das curas que Jesus realizou, Jesus não precisou fazer nenhum tipo de oração de libertação, oração de cura, não. A fé daquelas pessoas que oraram, falaram com Jesus. Porque o que é oração? Orar e ação, né? Eu oro, mas eu faço a minha parte. Eu oro, mas confio. Eu oro, continuo buscando. Eu oro, perseverando. Eu oro, caminhando na trilha da conversão. Ou seja, orar é uma ação, né? A minha oração precisa me levar a uma ação de fé, uma ação de confiança, uma ação de perseverança, uma ação de intimidade, uma ação de conversão com Deus. Você entende? Então, isso é um processo. Santo Agostinho resume admiravelmente as 3 dimensões da oração de Jesus. Ele ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça, e a Ele sobe nossa oração como ao nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele
os nossos clamores e em nós os seus clamores. Irmão, o que Deus está falando para mim e para você? Não desista de orar. Persevera na oração, seja combatente na oração, mesmo que as pessoas digam o contrário, mesmo que as realidades mostrem o contrário, manifeste a sua fé em Deus através da oração, mova o céu ao seu favor através da sua oração, mas ora com fé, ora como alguém que confia, ora como alguém que não desanima, ora como alguém que sabe o que Deus é capaz de fazer na sua vida. E ainda nesse texto, meditando, nós queremos refletir. Eu tenho feito a experiência da oração? Você tem feito a experiência da oração? E eu pergunto para você, há quanto tempo você não ora, né? Será que muitas vezes você não chega a duvidar de Deus na oração? Será que muitas vezes você não questiona Deus na oração? Meu irmão, retoma a tua vida de oração. Ah, mas quando você pergunta para uma pessoa, você ora? Ah, eu rezo quando eu vou dormir. Mas eu pergunto para você, o dia começa à noite ou pela manhã? Você entende? Então muitas vezes a gente começa o dia já sem oração. A gente começa o dia sem buscar Deus. A gente começa o dia sem intimidade com Deus. A gente começa o dia sem buscar a presença de Deus, sem consagrar a Deus tudo aquilo que temos e somos, tudo aquilo que Deus preparou no dia para nós. Irmão, crie o hábito de orar. Volte a orar. Recomece de onde você parou, pois como eu disse, recomeçar é uma graça de Deus. E se São Padre Pio nos ensina que a oração é a chave que abre o coração de Deus, hoje eu estou te propondo a abrir o coração de Deus pela sua oração e pegar e receber todas as graças que Deus tem para você, para sua casa e para sua família. Não desista, seja perseverante na oração. O seu milagre, a sua libertação e da sua casa vai acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família.